E outra coisa totalmente diferente é quando está longe daqui. José entende que ele tem que ser crente dentro e crente fora. Seus irmãos então começam a ver José como uma ameaça. Porque toda vez que eles estão em uma roda, José chega Alex em sua casa e espalha para os seus pais o que os seus irmãos fazem, longe da presença dele. Daí, gente, que o pai de José começa a fazer uma túnica de várias cores. Pasme os senhores, que todo mundo tinha túnica, porque é a tradução judaica. Todo mundo pertencia a uma túnica. Todo mundo tinha uma túnica e a túnica de todo mundo era igual. Então todo mundo que olhava para alguém e vinha de túnica, vinha semelhança, vinha parecimento. Só que o pai de José está fazendo uma túnica de várias cores. E eu percebi que a túnica é diferenciada. Começou uma conversa dentro da casa. Quem ia receber aquela túnica? Quem ia possuir da túnica diferente? Quem ia perceber e receber a túnica que o pai está preparando? E o escolhido foi José. E pela ótica, gente, humana, não tinha como José receber a túnica, porque tudo era pro primogênito. Quem nascesse primeiro recebia primeiro, e quem recebia primeiro era o primogênito e não o filho mais novo. Só que o pai está olhando para ele e está vendo que ele é diferenciado. Ele é tão diferente, gente, que ele não é diferente só dentro, ele é diferente também do lado de fora. A Bíblia diz que o seu pai vai presentear ele, e o seu pai te presenteando, os teus irmãos vai começar a sentir inveja. Os teus irmãos estão tão invejados com José que os teus irmãos não conseguem mais falar com eles, não conseguem mais se comunicar, não conseguem mais olhar nos olhos dele, porque uma coisa é ser igual a todo mundo, outra coisa é ser diferente do mundo. Uma coisa é agradar o mundo, outra coisa é ir pela contramão do mundo. José não agradava o mundo para trazer o mundo. José desagradava o mundo para trazer a Deus, porque gente disponível não atrai o mundo. Gente disponível larga o mundo e atrai a Deus. O problema nunca foi Deus. O problema é o que a gente quer atrair. Tem gente que quer atrair amizade e Deus está longe. Tem gente que quer atrair aplauso e Deus está longe. Só que José não. José está entendendo. Eu pego pessoas, mas atrai a Deus. Jesus, Deus dizer. Eu pego amigo, mas tenho um amigo. Eu pego gente, mas ganho Deus. Porque melhor do que ter gente é ter Deus que me apresenta para gente. Então esse homem chamado José, gente, ele vai receber uma túnica. Os teus irmãos olhando para ele, tá, vamos assim, deixa esse campo dar lugar agora. Olhando para eles, vão sentir inveja. Aí que dá, não basta só o pai da terra dar uma túnica. O pai do céu, Alex, vai entrar em cena. O que o pai do céu vai dar? O pai do céu vai dar um sonho. O primeiro sonho é normal, algo de cultura, algo que eles vivenciam. Os seus joelhos se prostrando ao joelho de José. Aí o pai do céu não basta dar um, o pai do céu dá dois. E o segundo sonho, as estrelas, o sol, a lua se prostra para José. Ponto dos teus pais
guardariam-se em seu coração. A Bíblia diz que os irmãos de José vai apacentar o rebanho do seu pai. O seu pai olha para José e diz: vai atrás dos teus irmãos. Ele traz notícia deles para mim. Quando José está Michele procurando seus irmãos, a Bíblia diz que um homem está andando pelo mesmo lugar que José. Gente, alguns historiadores dizem que esse homem é a simbologia de Deus, é o próprio Deus manifestado. Só que olha o que Deus vai dizer para José: o que tu procuras? José olha para ele e diz: eu procuro meus irmãos. Deus então vai dizer para ele: Alex, aonde eles estão? Mas eu disse para vocês, se esse homem aqui simboliza Deus, e Deus sabe de todas as coisas, para que Deus está mandando José para a armadilha de teus irmãos? Para que Deus está colocando José em uma emboscada? Porque Deus está colocando José dentro da armadilha. Eu fui estudar e percebi que Davi é pastor de ovelha. Pastor de ovelha. O que o pastor de ovelha faz? Entra no aprisco. E ao entrar no aprisco, gente, o pastor de ovelhas começa a andar do lado para o outro, dentro do aprisco, para do lado das ovelhas. E de repente o pastor de ovelha dá um grito estrondoso. E qual é o grito que ele dá? Ele olha para as ovelhas e grita: eu sou a porta. Quem está dentro e quem está fora. Ao ouvir o pastor gritando, ele entendeu que para tocar em quem está dentro é só passando por cima do pastor. Então o pastor está gritando para as ovelhas: enquanto estiver dentro eu guardo, enquanto estiver enquanto estiver dentro eu protejo, enquanto estiver dentro o diabo passa, olha, mas não mexe. Por quê? Porque toda vez que ele vem, quem está dentro olha para ele e diz: nessa tu não vai tocar, nesse tu não. Você pode pegar na mão de alguém e dizer para ele: a raiva do diabo é que você não é qualquer um. Não, eu vou dizer, não pegue na mão dela, saculete e diga: você não é qualquer um. Não, eu vou liberar. Você não é qualquer um. A raiva do diabo é que ele fez homem de baixo dominar. A raiva do diabo é que ele roda o teu derredor, doido para tragar tua vida. Mas toda vez que ele tenta, Deus sai na tua frente e diz: eu sou a porta. Sem ela você não vai tocar, não vai sossegar. Problema de Jó. Olha o que Deus diz. Você conhece Jó? Satanás diz: conheço. E porventura adora Jó a Deus a nada. Olha o que o diabo diz: o Senhor é o Senhor desceu na terra e cercou a casa de Jó. Gente, em frente ao meu trabalho tem um quintal, e esse quintal tem um dono. Ele tem alguns carros, e esses carros estão lá parados. Esse homem não tem muro na sua casa, pastora Jaqueline, e por esse motivo os meninos da vida errada, da boca de fundo, toda madrugada entra dentro do quintal e dorme dentro dos carros. Ele foi lá no trabalho, ele diz: eu estou tão chateado, eu já falei com o dono da favela, mas não tem jeito. Deus gritou na hora comigo, tá vendo? Quem não tem muro, o diabo entra, faz o que quer, toca o que quer, destrói a hora
que quer, das casas cercadas. O diabo não toca, não. Você pode agarrar na mão desse que quer, viu? Segure firme, me diga. Se não tivesse muro lá, o diabo já tinha entrado comigo nesse mistério. Se não tivesse muro lá, o diabo já tinha destruído a tua casa. Se não tivesse muro lá, o diabo já tinha destruído seu pai. Mas toda vez o diabo olha, o dono quer Jesus. Você pode levantar com as mãos. Isso, levante as tuas mãos. A raiva dele é que quem está lá não é Padilha, não é Mulambo, Deus é burro. Não. Quem está lá? Quem está lá, pregador, diz? Quem está lá? É ele. O Alfa, o princípio da paz. Ele quem é? Ele. João diz que na tua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João também diz que os teus olhos são como chama de fogo e o teu cabelo é mais alto que a neve e o teu sapato é como ladrão reluzente. Pregador, o que ele tem na mão? A chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. O que tem na mão vai ter isso aqui. Ele é, quem ele é? Aquele que disse para vocês: vai, porque eu sou dele. O diabo diz: vai sair, vai pecar, não disse mais nada. Eu chamei. Pegue na mão desse crente, pegue na mão dele. Diga, o diabo vai torcer o vez, vai fazer biquinho, vai ficar vermelho, mas você não vai cair. Você não vai cair. Então esse homem vai ser colocado dentro de uma cisterna. Gente, meus irmãos estão questionando o que eu vou fazer com ele. Então alguém tem uma ideia. E qual é a ideia que alguém tem? Já estou no final. Vamos vender poder ismaelita. Gente, eles pegam José. José está ferido. José está o quê? Ferido. Não é mais forte para me ouvir. Você está ligado? Isso. Sabe onde é que você está ligado? Ferido, diga. Ferido. É povo, diga, boca, mas. Então ele está ferido. E quem está vindo, Alex? O ismaelita. Gente, esses homens, eles não estão vindo de mão vazia. Eles têm azeite. E tem mirra. Gente, eles têm azeite. E eles têm mirra. Para que azeite? Para tratar das feridas. Porque não tem como, Alex, Deus levar José para dentro do plano dele ferido. Porque se José vai para o plano de Deus ferido, José não vive o que Deus preparou para ele. Glória a Deus. Antes de Deus me colocar dentro da onde Ele quer, Ele vai sarar minhas feridas. Pregador, o que é azeite? E eu termino. Azeite é óleo que o pastor, em dia difícil, colocava na cabeça da ovelha. Se ele não colocasse, a ovelha começava a se bater. Se bater. Por que está se batendo? Porque não tem azeite. E se não tem azeite, o inimigo começa a perturbar a mente. E perturbando a mente, o inimigo começa a fazer você esquecer quem você é. E fazendo você esquecer quem você é, você esquece quem te chamou. Então
Então Deus precisa usar o azeite na vida de José. Por que, pregador, Deus tem que usar o azeite na vida de José? Porque, gente, o capítulo de número 39 vai chegar. E o que está escrito, vocês leram? E José foi comprado por Potifar. O que vai acontecer? Meu amigo Marcelo, pastor Marcelo, daqui a pouco, já é promessa. Pastor Marcelo, dentro da vida de José, José vai entrar, pastora, dentro da casa de Potifar. E se Deus, Alex, leva José ferido para dentro da casa de Potifar, José é homem, José na certo vai cair. Então Deus, sabendo da onde José vai, o que Deus faz? Coloca azeite na cabeça dele. E para o texto, quando José pisa na casa de Potifar, tudo que Potifar tem prospera. A mulher dele olha para ele e diz: